Olá, tudo bem? Voltamos para falar sobre produção de áudio. Para você que não é bem um profissional da área de edição de áudio, mas você quer produzir seus vídeos com qualidade, com um áudio de qualidade, afinal, um vídeo com áudio ruim é um vídeo ruim. E hoje vamos falar sobre frequência de áudio, para que você saiba a diferença entre os vários tipos de microfone que se encontram no mercado. Se esse assunto te interessa, se você quer produzir seus vídeos com um áudio melhor, me segue que eu sempre estou dando dicas aqui. Então vamos lá conhecer sobre frequência de áudio. Bom, vamos lá. Você deve ter percebido que tem um violão aqui do meu lado e ele vai me ajudar a ilustrar para você o que é frequência de áudio. Lembrando que quando você vai comprar um microfone, geralmente tem nas especificações técnicas frequência máxima, frequência mínima, e é bom que você entenda isso para saber se aquele microfone vai servir para você, tá bom? Então o que é frequência? Em áudio, a frequência se refere a sons agudos, médios, graves. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. E agora eu vou te mostrar isso de forma prática. Olha só. A corda do violão, ela produz esse som. Presta atenção. É um som grave, né? É um som grave. Mas ele, à medida que eu vou esticando essa corda, esse som vai ficando mais agudo, ó. Olha lá. Por quê? Porque a vibração da corda, quanto mais eu estico, essa vibração é mais rápida. E sendo mais rápida, gera ondas sonoras mais rápidas, que o nosso ouvido interpreta como um som mais agudo. Então, quanto menos rápida é a vibração da corda, mais grave, ó. Aqui está numa vibração, numa frequência, eu solto a corda, essa frequência ela diminui, a quantidade de vibrações ela diminui e gera um som mais grave. Muito bem, então você já entendeu. E frequência, ela tem uma forma de ser medida, tem um padrão, que são os hertz, né? Então esse nome hertz mede a quantidade de vibrações em um espaço de tempo. Não vou entrar em questão técnica muito aprofundada, né? Em outra ocasião, quem sabe a gente estuda isso de forma mais aprofundada. Mas os hertz mede essa quantidade de vibrações. Então, o nosso ouvido, o ouvido humano, ele tem a capacidade de perceber os sons mais graves com as menores quantidades de vibração, com as menores frequências, a partir de 40 Hz, né? 40, até 20 Hz, não 20 Hz, já não, o ouvido humano já não escuta. A gente pode até perceber, mas não escutar aquele som de forma nítida, né? O som que o ouvido humano escuta é a partir de 40, 50 Hz, aquele som bem grave, e à medida que esse número aumenta, 100 Hz, 200 Hz, o som está ficando mais agudo. Então, quando chega aí na faixa de 400, 500 Hz, já não é mais um som grave, já é um som médio, né? Já é uma frequência média. 1000 Hz. 1000 Hz é um médio já para o agudo. Agora, 1000 Hz, a gente não fala 1000 Hz, a gente fala 1 kHz. Porque quilo é 1000, né? Então a gente fala 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 5 kHz, e já está entrando na faixa do som agudo. 8 kHz, 10 kHz, já está bem agudo. 15 kHz, fininho. 20 kHz é um som bem agudo. Passou de 20 kHz, a audição humana já não consegue mais perceber. Alguns conseguem, outros, porque isso depende muito da pessoa, né? Depende da capacidade auditiva da pessoa. Mas 22 kHz já, né, vai subindo, aí já não se percebe mais, porque é uma frequência excessivamente alta e o nosso ouvido humano não tem capacidade para perceber esse tipo de som. Muito bem. Já temos a interpretação técnica do que é frequência. Então vamos para os microfones, os tipos de microfones. Os diferentes tipos de microfones, eles têm a capacidade de captar sons dentro de uma faixa de frequência, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o microfone do celular. O microfone do celular ele tem um princípio de funcionamento que chama eletreto. Guarda isso daí que eu vou falar a respeito disso. O microfone do celular,
ele não há necessidade de gravar sons muito graves, né? Porque você vai gravar o quê? Um vídeo, você vai mandar uma mensagem para alguém. Então, ele é um microfone pequenininho, de eletreto, que ele capta uma frequência, digamos aí, né, de 100 Hz para cima, né? Ou no mínimo 80 Hz para cima, porque ele não precisa captar sons muito graves, né? E ele capta aí até, digamos, 15 kHz, né? Talvez chegue até 20 kHz, mas sons muito graves ele não capta. Eu até arrisco a dizer que o microfone de celular não capta sons abaixo de 100 kHz. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: um microfone pequeno, simples como o do celular, um microfone pequeno, simples como aquele auricular junto com fone de ouvido, que geralmente os gamers usam, ou até entrevistadores acabam até usando, um microfone de lapela que é pequenininho, todo microfone com dimensões pequenas, ele tem menor capacidade de captar sons mais graves, com frequências mais baixas, né? Então, se isso já serve para a sua necessidade, se você está gravando uma aula, um vídeo, uma mentoria, ou seja, qualquer tipo de vídeo, é até ideal que você use o microfone de lapela. Então, sabendo disso, você já começa a definir que tipo de microfone vai servir para você. Eu vou dar um exemplo de um colega nosso, que ele é locutor, e ele me perguntou: Marcos, posso gravar locução com o celular? Aí depende. Depende do tipo de locução que ele vai gravar. Então ele está na rua, o cliente manda uma mensagem pedindo uma gravação urgente, né? Não dá para ele ir para o estúdio, ele tem que gravar na rua, dentro do carro. Gravar com o celular? Pode ser. Mas tem que considerar que o celular não vai gravar faixas de frequência baixas, graves. E, principalmente, sendo ele um locutor homem, que tem uma voz grave, se for uma locução de varejo, e a locução de varejo não exige tônica nos graves, né? Porque vai falar, não perca, só hoje, promoção, lá em cima, não há necessidade dos graves. Mas se ele vai gravar uma locução institucional, né? Que é aquela locução mais padrão, mais amigável, né? Que vai falar o nome de uma empresa, ou é uma locução que tem um tom de aconselhamento e exige que o grave tenha uma tônica, o microfone do celular não vai servir. Aí ele tem que usar um microfone condensador. Agora, qual é a diferença dos microfones pequenos, como o do celular, de lapela, auricular, para os microfones de mesa? Então, agora a gente vai entrar num outro tipo de microfone, que são os condensadores, os dinâmicos, né? E eu vou dar um alerta para você. Tem muito microfone sendo vendido como microfone condensador. Você encontra muito microfone de 50, 40 reais, 80 reais, dizendo que é condensador e não é. Ele é eletreto. Eletreto é o mesmo microfone que tem no celular e que não capta uma faixa tão ampla de frequência. Então, você usar um microfone de mesa, que está se vendo muito hoje em dia, e usar o microfone do celular, dá no mesmo. Vai ser a mesma qualidade de som. Se for aquele microfone de mesa baratinho, ele não é um microfone condensador, mesmo dizendo que é condensador. E às vezes até na especificação está escrito lá, capacidade de gravação é frequência mínima 20 Hz, frequência máxima 20 kHz. Efetivamente ele não cumpre isso, né? Porque 20 Hz é muito grave. E um som muito grave exige um microfone com muita sensibilidade. E quais microfones têm maior sensibilidade que esses microfones baratos feitos de eletreto? Os dinâmicos e os condensadores. Qual a diferença do dinâmico e do condensador? Né? Não vou entrar também em questão muito profunda técnica, mas os dinâmicos, eles captam o que está diretamente, o som que está sendo dirigido diretamente para ele. Então ele é bom para um ambiente que não é tratado acusticamente, que não tem tratamento acústico, que vaza muito som de fora para dentro. Ele é bom, inclusive até para entrevista de podcast e tal, o microfone dinâmico é bom. E aí tem o condensador. O microfone condensador, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o dinâmico. E ele sim capta frequências bem mais graves. O microfone condensador, ele tem um sistema de funcionamento que propicia essa sensibilidade. E aí vêm os diferentes tipos de microfones condensador. Como saber se o microfone condensador é bom? Primeiro, o preço.
Microfone condensador muito barato, desconfie. Mas tem microfone condensador que tem um preço acessível e tem uma captação razoavelmente boa. Então eu vou começar pelo microfone condensador USB. Ele tem uma saída USB que é ligada diretamente no computador. Todo microfone condensador ele precisa ser alimentado por uma corrente elétrica. Então o microfone condensador USB ele recebe aqui na sua entrada USB a voltagem do computador, que são 5 volts. Ele recebe 5 volts e com esses 5 volts o sistema dele funciona. E funciona bem. Esse microfone ele é um microfone condensador USB e ele tem uma captação boa. O microfone condensador USB e todo microfone condensador, ele tem algo que se chama diafragma. Esse diafragma é quem vibra quando uma vibração sonora chega até ele. Ele vibra, gera uma corrente elétrica. Então o microfone condensador USB, ele tem geralmente um diafragma relativamente pequeno e ele gera uma corrente elétrica com uma voltagem baixa. Afinal, ele recebe só 5 volts do computador ou do notebook, né? Mas ele já é muito melhor que um microfone de letreto, um microfone de celular, microfone de lapela, microfone auricular. Aí vem o microfone condensador que não é USB, que é o microfone condensador de 45 volts, e aí tem diferentes tamanhos de diafragma. Espera aí, Marcos. Microfone de 45 volts? Sim. Esse microfone, por esse cabo aqui, que é chamado XLR. XLR. L é left, que é esquerda. R é right, que é direita. E o X é uma alimentação, é uma voltagem, é uma corrente elétrica. Né? Esses cabos aqui, não sei se você já percebeu, você já viu, ele tem 3 pontos. É o XLR. E pelo X vem uma voltagem no microfone condensador de 45 volts. E ele não é ligado diretamente ao computador. Ele precisa de uma interface, que é esse aparelhinho aqui. Ver se dá para aparecer aí, não sei se está aparecendo. Esse é uma interface da Behringer. Essa interface, ela vai fornecer alimentação elétrica para o microfone e ela vai receber o impulso elétrico do microfone, que é gerado por algum som que ele captou, e vai transformar esse impulso elétrico num sinal digital, que vai lá para a placa de som do computador. Microfone condensador com alimentação de 45 volts, por aí você já vê que tem uma capacidade muito melhor do que o microfone USB que recebe 5 volts. Ele recebe 45. Obviamente ele vai ter maior sensibilidade. E aí tem o diafragma. O diafragma ele pode ser de 25, 30 milímetros, 35 milímetros. Quanto maior o diafragma, melhor a captação, mais sensível a captação desse microfone condensador. Ah, Marcos, então fala aí, qual marca de microfone? Eu não vou falar marca, não vou fazer merchandising aqui para a fábrica de microfone, né? Mas é uma coisa meio óbvia. Quanto mais caro o microfone, melhor ele é. Mas há microfones baratos que também são bons. Esse meu, por exemplo, aqui, eu paguei nele em torno de uns R$500 e ele tem uma boa captação, que é esse som que você está ouvindo aí. Claro, ele é um microfone barato. Aí você vai procurar um microfone com uma qualidade melhor, na faixa aí de R$1.500, R$2.000, R$5.000, aí vai, tem microfone de R$15.000, R$20.000. Obviamente vai ter uma qualidade melhor. E aí você escolhe o que se encaixa na sua necessidade. Ah, Marcos, mas por que é tão importante esse negócio de frequência, de tipo de microfone? Por um motivo simples. O som que a gente, principalmente em fone de ouvido, e geralmente o que se vê em celular, geralmente está se ouvindo em fone de ouvido, né? Quando o som ele tem um registro de frequências graves, quando o microfone que foi usado conseguiu captar frequências mais graves, esse som se torna mais aveludado, mais gostoso, mesmo sendo uma voz feminina, né? Se aquelas frequências graves também estão ali, aquele som se torna mais agradável, dá uma sensação de melhor qualidade de som. Então é importante que você considere essa questão técnica, muito importante para que seu áudio seja um áudio de qualidade. Tá certo? É isso aí. Vai me seguindo e teremos mais dicas pela frente e toda semana eu vou estar postando alguma coisa, sempre alguma coisa bem interessante. Ainda estamos falando aí sobre microfones, logo a gente vai entrar na questão de edição de áudio. Você mesmo vai poder editar os seus áudios com qualidade. Tá bom? Até a próxima!